Capítulo 217, Valentia. Kala interrompeu sua lição brevemente, para permitir que Lit almoçasse e retomasse imediatamente depois que ele terminasse. Lit encheu vários cadernos com suas anotações, descrevendo todos os feitiços que ela estava ensinando a ele, a sensação que ela deu quando os usou nele ou em um assunto de teste, e as diferenças com seu próprio desempenho. Aprender com a verdadeira magia foi mais difícil e mais fácil em comparação com a mágica falsa. Lit não memorizou nenhuma palavra mágica, sotaque ou sinal de mão, mas ele precisava de um entendimento profundo de como e por que a mana tinha que fluir de uma certa maneira e não de outra. Kala sabia que não poderia ensiná-lo em um dia o que havia aprendido em meses durante suas viagens ou graças a Scarlet como mentora. Então, ela deu a ele os fundamentos mais sólidos que pôde sobre seu trabalho, esperando que ele conseguisse os mesmos resultados através de estudo e esforço. Enquanto isso, dentro da sede, Scarlet estava ensinando o protetor a usar seus novos poderes. Ao contrário de Kala, ele não tinha uma sede insaciável de conhecimento. Depois de evoluir, ele se contentou em aproveitar sua vida com Célia, estudando magia apenas durante seu tempo livre. Droga, este caipira do campo chamado Skull é como o sapo proverbial no poço. Scarlet amaldiçoou interiormente. Se depois de descobrir o mundo exterior o sapo decidiu não dar a mínima, é claro. Ele é de longe o mais fraco de nós três, preciso trazê-lo para a força rápido. Scarlet estava dissecando um dos escravos de Balcor que eles haviam capturado, usando seu óculos encantados para entender melhor a estrutura dos feitiços que mantinham os mortos-vivos junto com seu núcleo sanguíneo anormal. Ela passava para protetor de tempos em tempos, mostrando a ele como reconhecer os pontos-chave de um feitiço. Eu sabia que havia algo errado com Balcor no momento em que Linjus me descreveu suas criações. Scarlet explicou. Mortos-vivos menores que requerem carne e sangue para trabalhar, capazes de regenerar e ignorar matrizes. Nada disso fez sentido. Necromância não funciona assim. Você vê isso? Scarlet apontou para um pedaço de carne preto bem além do núcleo do sangue. Sim. Protetor respondeu enquanto usava o óculos. Cheira como uma abominação. Porque é ou finalmente um fragmento dele. Esse louco deve ter encontrado uma abominação naturalmente resistente à magia, capturado e integrado suas habilidades com seus escravos. As abominações precisam constantemente de força vital para sobreviver, enquanto os mortos-vivos carregam a centelha de seu criador como uma marca. Ele usou sua própria força vital para manter junto o núcleo sanguíneo e as habilidades únicas da abominação. Este é o segredo por trás de seus poderes e tempo de vida limitado. Assim que a força vital de Balcor se esgota, o fragmento de abominação fica selvagem, destruindo os mortos-vivos e impossibilitando um exame completo como o que estamos realizando agora. Quem ele é? Esse cara é louco. Você não quer dizer um gênio? Protetor mal entendia metade do que Scarlet estava dizendo. Além disso, por que essa coisa ainda está intacta? Já não deveria ter se autodestruído. Ele é definitivamente louco. Ele não usou magia da luz, mas sua própria força vital. Isso significa que, com cada morto-vivo que ele cria, sua vida fica mais curta. Quanto à sua segunda pergunta, deveria, mas a matriz de Kala diminuiu o processo de decaimento o suficiente para coletar todos os dados de que precisamos. A boa notícia é que Balcor não é quem eu estou procurando. Ele não está procurando imortalidade, mas sim a morte de seus inimigos, mesmo que isso lhe custe a própria vida. A má notícia é que agora devo adicioná-lo à minha lista de tarefas a fazer. Scarlet suspirou. Deserto de Sangue, o laboratório secreto de Balcor. Apesar do que Scarlet pensava, Balcor não considerou integrar mortos-vivos e abominações como sua obra-prima. Encontrar a criatura resistente à matriz tinha sido apenas um acaso. Ele via isso como um sinal de que os céus buscavam justiça tanto quanto ele. O que ele considerou sua magnum opus, a única coisa que ele se arrependeu profundamente de não poder compartilhar com o resto do mundo, foi transformar cristais mágicos em cristais da memória.
Eles permitiram que suas criações agissem como uma, aprendessem com as experiências umas das outras e passassem esse conhecimento para outras pessoas. A cada onda que ele enviava, havia alguns mortos-vivos embutidos em um cristal de memória, os controladores, que se mantinham longe da luta enquanto coletavam e compartilhavam os dados. Sem os cristais da memória, ele nunca teria conseguido dar aos seus escravos uma mente colmeia, nem ter tanto sucesso em seu empreendimento. A primeira onda foi composta por rastreadores, cujo objetivo era testar a velocidade de reação dos defensores e o trabalho em equipe. Ele nunca esperava que os diretores de Grifon Cristal e Terra fossem tão estúpidos em se esconderem em um espaço confinado, tornando a vantagem do número esmagadora e deixando-se abater logo de cara. Os Toxpeaters da segunda onda deveriam fazer o trabalho pesado, enfraquecendo as forças de defesa durante as 2 noites seguintes e fazendo-os revelar seus ases no buraco. Infelizmente, as 4 academias restantes haviam frustrado seus planos, aliando-se às bestas. Ainda era o segundo ato, mas Balcor já foi forçado a empregar seus soldados mais fortes, os Valors. O lado positivo era que, após a queda das 2 academias, ele ainda tinha muitos Toxpeaters que tinha quase metade de sua vida útil. Ele colocou os cristais de memória no centro da série, despertando os guerreiros adormecidos de sua êxtase e infundindo-os com todas as técnicas e feitiços aprendidos durante as 2 primeiras ondas, além de um pouco de sua autoria. Todos os Valos tinham aparência humana. Eles foram criados para se parecer com Balcor, foram animados por sua força vital e agora compartilharam com ele todo o seu ódio pelo reino Grifon. Os mortos-vivos se ajoelharam diante de seu mestre, ansiosos para realizar sua vingança. Deixe os Peters serem seu escudo de carne. Não arrisque suas vidas. Esta noite é apenas um ensaio para o grande finale de amanhã. Balcor os instruiu enquanto lhes entregava o melhor equipamento que o dinheiro poderia comprar. Seu objetivo é forçar nossos inimigos a revelar sua mão e se livrar daquele urso irritante. Sua voz era fraca. Empoderá-los havia acrescentado outra mecha grisalha ao cabelo dele. Ele não tinha ideia de quanta vida restava nele, mas não podia ser muito. Se a tarefa for muito perigosa, não hesite em recuar. Há apenas 10 de vocês para cada academia e eu estou no fim da minha corda. Se você falhar, não haverá segunda chance. Agora vá. Os Valos assentiram em uníssono, caminhando nas matrizes da urdidura, prontos para infligir aos outros a dor que estava devastando seus corações. Sinto muito, Flagelo. Temos que terminar a lição aqui. Continuaremos amanhã, se ainda estivermos vivos. Kala bateu na porta, fazendo as sombras rodopiarem em um portal. Espere, porque você não me ensinou como fazer isso. Lita estava tão absorvido por sua primeira lição de verdadeira magia que quase se esqueceu dos portões das sombras. Ensinar o que, exatamente? Kala ficou confusa com suas palavras. Como se fundir com as sombras e usá-las para se mover pelo espaço. Kala riu alto, quase assustando Lita até a morte. Foi a primeira vez que ele a viu expressar alguma emoção. Isso é apenas um passo de dobra. Eu apenas a misturo com a magia da luz e da escuridão para tornar impossível prever meu ponto de saída com a visão da vida. Somente um não desperto pode se dar ao luxo de não fazê-lo. Caso contrário, isso significaria se jogar nas mandíbulas do oponente. Lita baixou os olhos com vergonha. Ele havia dominado apenas recentemente os feitiços dimensionais. Ele ainda tinha que encontrar tempo para convertê-los em verdadeira magia. Além disso, ele nunca havia considerado a possibilidade de cobrir suas pegadas enquanto usava magia dimensional. Droga! Esqueci que, diferentemente de mim, você não tinha mentor. Kala suspirou. Vou te ensinar mágica dimensional amanhã de manhã. Agora vá, tenho muito trabalho a fazer antes do anoitecer. Depois que Lit saiu, Kala começou a modificar sua matriz de Atbane. Ela tinha certeza de que Balcor esperava que seus truques não funcionassem mais em seus escravos, mas ele teve uma surpresa. O portal de Kala trouxe Lit de volta ao meio do grupo, fazendo-os recuar. Kala está certo, é estúpido abrir sempre um portal verticalmente.
Eu deveria ter pensado nisso sozinho, mas sempre tenho muito no meu prato. Vou pensar assim que a crise acabar. Lee pensou. Pelo meu criador. Solos estava cheio de alegria. Finalmente, você está aceitando seus limites em vez de reclamar por não ser perfeito. Hoje é um dia vermelho para você. Ela não estava nem sendo sarcástica, o que a deixou ainda mais irritante. Onde diabos você esteve o dia todo? Uriel agarrou Lee pelos ombros, sacudindo como uma maracá. Uriel, você perdeu o quê? Lee, com raiva, afastou-o. Depois do seu desaparecimento, Gloria quase nos deixou loucos como ela é irritante. Eu não sou. O olhar envergonhado de Gloria a fez replicar soar falso como uma nota de $3. Sim, você faz. Fria zombou. Resistimos à tentação de nocauteá-la apenas porque nenhum de nós é forte o suficiente para carregá-la, caso o inimigo ataque enquanto você ainda está inconsciente. O grupo começou a brigar, dando a Lee tempo para pensar em uma desculpa para sua licença repentina. Lamento ter feito você se preocupar, mas Kala e eu tínhamos negócios inacabados. Lee mentiu por entre os dentes. Ela confirmou minha hipótese. Ele piscou para eles, referindo-se à mente da colmeia dos mortos-vivos, esperando que não estivesse tudo na cabeça dele. Além disso, ela me disse que é provável que Balcoral veje de agora em diante, então me pediu para cuidar de seus filhos, caso algo aconteça com ela. Por que você, de todas as pessoas? Kila perguntou. Ela tem medo de que, devido à sua forma evoluída, outras bestas possam ostracizá-las e eu sou o único humano em quem ela confia. Mais uma vez, ele escolheu misturar verdade e mentira para tornar sua história fácil de lembrar e interpretar seus sentimentos como um violino. O sempre persistente medo da morte e a história chorosa que Lee inventou sobre o destino cruel que aguardaria-no sem sua ajuda, impediram que eles fizessem perguntas que ele não saberia responder. O clima ficou sombrio, mas até Solos concordou que era um preço pequeno a pagar por lições sobre a verdadeira magia. Mal haviam terminado de comer, quando o alarme soou, levando os estudantes a voltarem para a praça da cidade. Logo a matriz ficou visível novamente, fazendo-os perceber que os mortos-vivos de Balcor já haviam entrado em seu perímetro. Lee confiou no julgamento de Kala sobre a estratégia de Scarlet, mas lembrou a todos sobre seus planos de contingência, apenas por precaução. Não sei qual é o plano do diretor e, honestamente, não me importo. Disse Lee. Se algo acontecer com Kala, essa é a nossa sugestão. É melhor fugir para viver e lutar outro dia do que morrer à morte de um idiota. Todo mundo assentiu, concordando com o plano. Os segundos se transformaram em minutos, mas nada aconteceu. Desta vez, em vez de simplesmente invadir o local, os Toxpeaters marcharam lentamente para a cidade sob a supervisão dos Valors. De volta a seu laboratório, Balcor ficou surpreso ao descobrir que, apesar das modificações que aplicara em suas criaturas, a matriz estava de volta à força total. No entanto, estava dentro de seus cálculos. Os Valors fizeram com que os Peters se posicionassem nos pontos-chave da matriz, antes de forçá-los a se autodetonarem. O conjunto de Atban e de Kala desmoronou, mergulhando a cidade na escuridão. De volta à força total, os mortos-vivos atacaram com vigor incomparável, cortando facilmente as linhas inimigas. Sem o apoio da matriz, bestas e professores rapidamente se viram no pé de trás. Um único Spiter não era nada comparado à sua força, mas eles superavam em número mais de 10 para 1 e cada ferida que sofreram exigia atenção médica especializada. Levante minhas legiões. Kala rugiu, chamando seu exército de mortos-vivos mais uma vez. 2 Valors se aproximaram dela, movendo-se tão rápido que nenhum dos mortos-vivos menores sob seu comando poderia reagir com rapidez suficiente para até atrasá-los. Animal imundo, chegou a sua hora. Disse o primeiro Valor. Animal imundo, sua hora é agora. Os 2 desembainharam as espadas, movendo-se em uníssono. Os Valors atacaram ao mesmo tempo em direções opostas, deixando Kala sem chance de se defender. 2 feridas profundas se abriram no ombro da frente de Kala e nas costas dela. Kala riu amargamente, admitindo sua derrota.
Se ela ficasse, ela definitivamente morreria. Mesmo se criadas com magia falsa, essas criaturas eram mortos-vivos superiores. Kala havia se tornado apenas um desperto recentemente, ainda estava fraca demais para combatê-los e controlar seu exército ao mesmo tempo. Se ela partisse, seu exército desmoronaria, deixando seus aliados sem nenhuma esperança de vitória. Qualquer que fosse sua escolha, sem sua orientação, os mortos-vivos menores que reanimara atacariam indiscriminadamente amigos ou inimigos. Bem jogado, criaturas. O tom de Kala era triste, mas sem desespero. Você destruiu meu exército e transformou meu exército cuidadosamente preparado em um passivo de uma só vez. Parece que subestimei a ingenuosidade de Balcor, mas, infelizmente, ele cometeu o mesmo erro. Seu mestre deveria saber que um animal encurralado é o mais perigoso. Estou realmente curioso para ver se o plano dele pode sobreviver perdendo 2 de vocês logo de cara. Tendo seu exército se tornado inútil, Kala lembrou toda a magia das trevas que havia infundido nela de volta ao seu corpo, fazendo com que seu núcleo de mana se sobrecarregasse. Isso resultou em uma explosão silenciosa, mas maciça, que envolveu todos os mortos-vivos próximos e conseguiu brevemente cobrir o céu. A agonia coletiva dos mortos derrubou os 2 exércitos no caos. Capítulo 218 Batalha até a morte 1. Deuses, não! Scarlet e Balcor gritaram em uníssono, assistindo a cena se desenrolar. Tudo aconteceu em apenas alguns segundos desde o momento em que a matriz foi destruída, não deixando aos Corpicore tempo para pensar em enviar reforços. Perder Kala foi um grande golpe para o exército de Scarlet. Apesar de ter evoluído apenas recentemente, ela ainda era o necromante mais talentoso que eles tinham em mãos. Balcor tinha a vantagem da experiência e da preparação cuidadosa. O melhor contra-ataque foi o efeito surpresa da verdadeira magia e a versatilidade da verdadeira necromância de Kala. Ela conseguiu reforçar suas tropas e mudar de estratégia de acordo com a situação, enquanto os escravos de Balcor, sem a supervisão de seus mestres, só podiam seguir um roteiro. A presença de mortos-vivos maiores havia perturbado completamente o equilíbrio. Maldito seja você e suas informações, linjos. Os Valors não deveriam aparecer até o último dia. Scarlet rugiu. Ela apenas evoluiu recentemente e o combate corpo a corpo nunca foi sua especialidade. Eu só a deixei ir sozinha porque você nos garantiu que hoje enfrentaríamos essas coisas negras de novo. Como eu deveria saber que Balcor mudaria tanto seus planos? Linjos tentou se defender. Olhe pelo lado positivo, isso significa que ele está desesperado. Ao massacrar todos os seus Toxpeaters durante o primeiro dia, você deve ter forçado a mão dele. Os Valors são o seu trunfo. Se os derrotarmos, a batalha deve terminar. Ele não deveria ter tropas mais fortes. E se ele tiver? E se Scarlet parou a meio caminho? Não houve tempo para recriminações. Não podemos nos dar ao luxo de manter nossos cartões ocultos mais. Só podemos dar o máximo e rezar para que você esteja certo. Sem o conhecimento de Scarlet, a situação de Balcor era ainda pior. A jogada final de Kala foi devastadora para seus planos. A liberação maciça de magia das trevas havia destruído todos os Peters que atacavam o lado norte, junto com os 2 Valors. Ao contrário dos mortos-vivos menores que exigiam apenas uma pequena centelha de sua força vital, cada valor era fortalecido por uma quantidade enorme. Era uma faca de 2 gumes. Por um lado, permitiu a Balcor compartilhar seus sentidos e controlá-los diretamente telepaticamente, apesar da distância. Por outro lado, ele sentiria suas vidas se esvaindo lentamente como se fossem dele. O súbito desaparecimento de grande parte de sua força vital danificou ainda mais seu corpo já comprometido. Balcor caiu no chão, convulsionando e cuspindo sangue sem parar. Com o vínculo mental temporariamente interrompido, os Valors desconheciam o enorme golpe que seu exército havia sofrido. Eles continuaram a seguir o plano original, indo cada vez mais fundo nas linhas inimigas até que a retirada se tornou quase impossível. O mesmo estava acontecendo nos 4 campos de batalha da academia.
Os invasores estavam ficando mais ousados, confundindo o súbito silêncio de Balcor por aprovação. Apesar de sua alta inteligência e extensa experiência em combate derivada dos cristais da memória, os Valos ainda eram recém-nascidos. Ao dar-lhe suas memórias, Balcor também o havia infectado com sua raiva, um sentimento que eles eram incapazes de controlar sem a supervisão de seu mestre. Trask, Nalear, Irônio, Linjos e todos os professores com a mais rica experiência de combate finalmente saíram do quartel-general, ajudando o exército real e as bestas mágicas a manter sua posição contra os inimigos que fervilhavam. Apenas 8 Valos permaneceram, mas cada um tinha força a par com Protector, tornando-os extremamente perigosos. Eles pareciam exatamente com Balcor no dia em que sua família morreu. Jovens ruivos, com apenas 16 anos e um rosto ingênuo. Eles tinham cerca de 1,67 metros de altura com uma estrutura esquelética, como se sofressem de desnutrição. A luz vermelha queimando dentro de seus olhos e seu rosto selvagem revelaram sua verdadeira natureza. Graças aos deuses que Vrait nos avisou, caso contrário eu já estaria morto. O professor Trask mal se esquivou da bala escura que o Valor conjurou a queima-roupa. Mortos-vivos maiores eram naturalmente sintonizados com a magia das trevas, permitindo que eles usassem sua verdadeira forma mágica, mesmo sem serem os despertos. Esse Vrait tinha um nome. Você não podia ao menos respeitar a memória de Kala, seu idiota? Irônio o repreendeu. Ele sempre considerou os animais mágicos como seres inferiores, mas depois de testemunhar sua bravura e vontade de se sacrificar em uma batalha que não era deles, ele agora nutria um profundo respeito por eles. Se você tem força para brigar como um casal de velhos, use-o para destruir essa coisa. Nalear repreendeu os dois. Eles eram 3 contra 1 e sob o efeito das melhores poções que os alquimistas dos Grifão Branco podiam fornecer. No entanto, eles ainda estavam no pé traseiro. Os Valos exibiam todo o jogo de espadas que ele herdara, graças ao cristal da memória, usando dezenas de técnicas com tanta maestria que era como se ele as tivesse praticado por anos. Para piorar as coisas, ele ainda era mais rápido e mais forte que eles. Ele era capaz de disparar raios de escuridão de sua mão livre, olhos e boca com apenas um segundo de aviso, interrompendo facilmente o lançamento sempre que tentavam um feitiço. A única razão pela qual eles ainda estavam vivos era por causa do trabalho em equipe. A resistência é inútil, humanos. Renda-se e morra. O Valor abriu os dedos de sua mão livre, que se transformou em uma massa de gavinhas que chicoteavam em direção ao trio para imobilizá-las. Nalear preferiu se esquivar, enquanto Irônio e Trask os derrubaram com suas armas. Cada gavinha amputada emitia um som estridente, como se estivesse vivo, jorrando um líquido púrpura com um cheiro pungente. Irônio conseguiu bloquear o líquido com seu escudo, mas Trask não teve tanta sorte. Ele usava sabres duplos, então parte do líquido atingiu seu rosto, tornando-se um ácido poderoso. Trask gritou de dor, subitamente cheio de aberturas que o Valor não perdeu, concentrando todos os tentáculos nele, perfurando seus pulmões, coração e estômago em vários pontos. Vastor, onde você está? Precisamos de ajuda. Homem abatido. Nalear gritou em seu fone de comunicação, fazendo Vastor partir para o resgate e trazendo o que restava de Trask em segurança. Sem Trask, sua formação desmoronou rapidamente, a ponto de seus esforços dificilmente impedirem o Valor de alcançar os estudantes. Onde estão os reforços? Irônio gritou em seu fone de ouvido, seu corpo coberto de feridas. Desculpe pela demora, pessoal. Protetor desceu do céu, atingindo o Valor com todo o seu peso. Protetor foi tragado pelas chamas, seu corpo infundido com magia aérea suficiente para transformá-lo em um meteoro vivo. O golpe deveria afastar os mortos-vivos, talvez até machucá-lo. No entanto, a aura de geada que o Valor conjurou para enfraquecer seus inimigos humanos apagou facilmente as chamas. O Valor nem tentou se esquivar, o ataque foi rápido demais para ele. O impacto só conseguiu empurrar a criatura a vários metros, deixando sulcos profundos no chão.
Protetor sentiu os ossos do oponente estalando e reformando quase ao mesmo tempo. A velocidade de regeneração do inimigo era tão rápida que era difícil de acreditar. Animal imundo. O Valor golpeou o Protetor com um punho, fazendo sua cabeça girar abruptamente para o lado com um ruído estridente. Droga, eu realmente deveria ter prestado atenção em Scarlet quando ela tentou me ensinar a me teleportar. Protetor percebeu em retrospecto. Se essa não é a nossa sugestão, não sei o que é. Primeiro Kala desapareceu, depois o professor Trask ficou gravemente ferido, e agora uma criatura do tamanho dos Skull estava vacilando após um único soco. Freya tinha todos os motivos para ter medo e o grupo dela também. Ela se concentrou no lugar para onde queria ir, dobrando o espaço à sua vontade e materializando um portal. Rápido, entre. Eu tenho que ir por último ou o portão fechará atrás de mim. O grupo assentiu, mas antes que eles pudessem começar a se mover, outro Valor chegou à praça da cidade. Não há escapatória para você, vermes. Ele soltou vários raios de sua mão que atingiram todos, menos Lit, que conseguiu se esquivar graças a seus reflexos aprimorados. Com Freya convulsionando no chão, os portais desapareceram rapidamente, destruindo sua esperança de sobrevivência. Abandone suas vidas inúteis e junte-se a nós. Pelo menos sua morte será significativa. A voz dos mortos-vivos estava escorrendo, apesar. Lit pôde ver, graças à visão da vida, que a magia das trevas estava focada nas pontas dos dedos. Obrigado, mas não. Ele gritou, tentando chamar a atenção do Valor para si mesmo. Lit tirou a espada do bolso e saiu do bastão para cortar o braço estendido do Valor. Os mortos-vivos reagiram rapidamente, mas não o suficiente. Infundido até a borda com magia do ar, Lit conseguiu quebrar o braço alguns centímetros abaixo do cotovelo. O membro caiu no chão, enquanto a magia acumulada da escuridão desapareceu. Como você fez isso? O Valor levantou uma sobrancelha, mais curioso do que preocupado. Apesar de a barra de Lit ter sido infundida com magia das trevas, gavinhas negras saíam do membro amputado, recolocando-se como se nada tivesse acontecido. Isso dói, eu vou te matar primeiro. Então o Valor prometeu, correndo pela matança. Lit logo se viu na situação oposta em comparação com seus professores. A lacuna de habilidade entre as espadas era enorme, fazendo pensar em largar a arma e lutar com as mãos nuas. Graças à magia da fusão, o Valor era mais lento que ele, tornando-o vulnerável às artes marciais que Lit havia aprendido na Terra. De acordo com a visão da vida e o senso de mana, a lâmina do Valor brilhava como uma árvore de Natal. Isso e líquidos do roxo pingando dos dedos dos mortos-vivos, fizeram Lit perceber que esse plano era além de estúpido. Essa coisa é quase tão rápida e forte quanto eu sob os efeitos da magia da fusão, pensou Lit. Não posso me cansar, ser atropelado ou envenenado. Preciso de uma distração para. Seu planejamento foi interrompido pelos gritos aterrorizados dos estudantes que estavam se espalhando em todas as direções para chegar o mais longe possível do monstro morto-vivo. Eu disse que não há escapatória. Ver sua presa fugindo encheu o Valor de raiva, a ponto de ignorar Lit e matá-lo pelas costas. Lit sorriu interiormente, agradecido por seu sacrifício estúpido. Ele explorou esse momento para aparecer logo atrás da criatura, cortando sua cabeça e perfurando seu coração. Antes que Lit pudesse engolir completamente o cadáver na magia das trevas, o Valor chutou violentamente em sua cabeça, forçando-a a bloquear e rachar os dois braços. A dor não foi nada comparada à sua surpresa. Apesar da quantidade de magia das trevas que ele infundira em sua espada, o buraco no peito já estava fechado, a cabeça estava tomando um tempo agradável para se reconectar, mostrando ainda um sorriso de lobo. O que você é exatamente? Pela primeira vez em sua vida, os mortos-vivos experimentaram a sensação de diversão. A luta do protetor também não estava indo muito melhor. Mesmo com a ajuda de Nalear e Ironel, eles mal estavam em pé de igualdade. Protetor era incapaz de usar magia dimensional e seus elementos favoritos, fogo e ar, eram quase inúteis contra os mortos-vivos.
a vantagem inicial devido à magia de fusão combinada com sua superioridade física superior foi rapidamente combatida pelo sangue ácido do Valor, que retornou cada ferida que o protetor infligiu 2 vezes. Vários dentes dele derreteram e suas patas estavam sangrando profusamente. Nalear e Ironhild se moviam, procurando uma abertura para liberar seus feitiços, mas de alguma forma o Valor sempre sabia onde eles apareceriam. Ele não reagiu rápido o suficiente para contra-atacar, mas o suficiente para sair da linha de fogo a tempo. Como diabos ele pode conhecer todos os nossos movimentos? Nalear chegou, afastando-se dos mortos-vivos e esperando atraí-lo para longe da praça da cidade. Infelizmente, o Valor não estava interessado em brigar com os professores, seu único objetivo eram os estudantes a algumas centenas de metros atrás deles. Assim que a posição de Nalear foi deixada em aberto, o Valor avançou, ignorando o protetor e Ironhild, liberando uma enxurrada de projéteis escuros de seus dedos, apontando para os jovens que se acumulavam à sua frente como cordeiros à espera do matadouro. Enquanto a dupla bombardeou os mortos-vivos com seus melhores feitiços, Nalear chegou novamente. Ela se moveu na frente da onda da morte e usando um de seus artefatos para bloquear a maioria dos ataques. Covarde! Pare de usar as crianças como escudo e lute contra nós. Ela gritou apesar da respiração irregular causada pelo enorme consumo de mana do artefato. Na batalha, não há bravura ou covardia, o Valor zombou dela. Somente vitória e derrota. Pare-me se puder. Ele já havia sido atingido por mais de 100 feitiços durante a luta, mas, tomados separadamente, eles mal conseguiam fazê-lo vacilar. Graças a seus poderes de abominação, o Valor sofreria pouco danos de todos os elementos, exceto a escuridão, mas esses feitiços eram muito lentos e a criatura os esquivava todas as vezes com facilidade. Ataques físicos e feitiços provaram ser inúteis, qualquer dano sofrido seria regenerado tão rápido que um morto-vivo era capaz de manter sua mobilidade total. Protector chegou a si próprio por sua estupidez, não estudando os livros que Lita havia deixado para ele, passando a maior parte do tempo alimentando sua nova vida familiar com Célia. Sua única opção restante era usar suas proezas físicas para bloquear por tempo suficiente para que os professores o derrubassem com magia das trevas. No entanto, o morto-vivo estava bem ciente de seu plano, então ele empregou uma tática feroz de golpe e correr que os batedores haviam aprendido com o próprio Ironhild durante o primeiro dia, usando isso para desgastar os Kou. O pelo de protetor já estava coberto de cortes, alguns superficiais, outros profundos. Ele havia sofrido a maioria dos acertos enquanto tentava defender os alunos e os professores atrás dele. O Valor havia explorado seu bom coração para envenená-lo várias vezes e agora estava esperando o inevitável acontecer. Continua no próximo vídeo.